Olá, aluno! Meu nome é Kátia Brandina e vamos discutir agora os conceitos relacionados à unidade 3 da disciplina de Biomecânica aplicada ao esporte. Nessa disciplina, vamos comentar sobre a biomecânica da ginástica. A ginástica é o nome dado a um conjunto de movimentos feitos para condicionar o corpo, educar o corpo para o movimento, corrigir posturas que provocam dores e desafiar o corpo para controle do equilíbrio em movimentos complexos, entre outras possibilidades. Historicamente, a ginástica já teve muitos objetivos. Por exemplo, antigamente era usada para condicionar militares para as guerras. Hoje em dia, ela já é usada em vários ramos da área da educação física, com essa visão de condicionamento do corpo. E também em ambiente escolar, quando se pensa em relacionar os movimentos da ginástica com melhor coordenação para as crianças desenvolverem mais a escrita, terem maior experiência para explorar movimentos corporais, para iniciar essa gama de movimentos, né, e aprender essa gama de movimentos para atividades mais complexas ao longo da vida. Dada a importância da ginástica, ela acabou, por conta desses vários objetivos, tendo várias vertentes. E duas delas, que são as que vamos comentar nessa unidade, são aquelas relacionadas às modalidades esportivas, como a ginástica olímpica e a ginástica artística, e as relacionadas à ginástica de academia. E usaremos como exemplos a aeróbica e o step. Para a modalidade olímpica, a ginástica vai ser comentada com base nos conceitos de controle de equilíbrio. Então, vamos falar dos métodos de investigação da antropometria, que fazem esse tipo de análise, e também de uma forma de treino, que é o treinamento proprioceptivo, que é o que faz o sujeito ficar melhor nessa condição de controle de equilíbrio. Já para a ginástica de academia, para essa modalidade, como exemplo, step aeróbica, nós vamos usar os conceitos de controle de carga, olhando para a magnitude da carga aplicada ao corpo e para o número de vezes que essa carga é aplicada ao corpo. Então, pensando primeiro na questão do controle de equilíbrio, precisamos, para entender como é que o corpo está posicionado no espaço, verificar onde está localizado o centro de massa do corpo. E essa investigação desse ponto é possível fazer com a área da biomecânica conhecida como antropometria. A antropometria é um método de investigação da biomecânica no qual várias medidas corporais são obtidas, tais como comprimento do corpo, comprimento dos segmentos, peso corporal, diâmetro de partes do corpo, e essas medidas elas servem como inputs para serem colocadas em modelos antropométricos já existentes na pesquisa científica. Então, nós temos para cada modelo um procedimento experimental específico e dentro desse procedimento, as medidas antropométricas definidas em cada modelo são obtidas para a gente poder utilizar esse modelo para o cálculo do posicionamento do centro de massa do corpo. Com isso, a antropometria tem por objetivo duas coisas importantes. Primeira, é possível calcular as forças internas que ao longo do movimento são impostas ao nosso corpo. Então, quando comentamos lá de braço de alavanca, de torque potente e torque resistente, vimos que é possível manipular bastante com torque resistente. O torque potente, as manipulações são mais restritas, né? Porque não se sabe imediatamente durante o movimento o quanto de força um músculo está produzindo, ou o quanto de força uma articulação está recebendo durante o movimento.
Para ser possível esse tipo de cálculo, estimar o quanto o músculo está sendo sobrecarregado no movimento, o quanto uma articulação ou um ligamento está sendo sobrecarregado no movimento, é possível usar os modelos antropométricos. Então, eles permitem fazer esse cálculo de força interna e, com isso, podemos ter embasamento sobre o controle de carga no corpo, nas articulações, nos músculos, na área do corpo que for de interesse ser analisada. E o outro objetivo, que está mais próximo ao que vamos discutir aqui na disciplina, é a questão do cálculo da posição do centro de massa do corpo. Para isso, vamos utilizar um modelo conhecido como modelo de Ray. Nesse modelo, a gente consegue verificar através de uma foto, já vou mostrar um pouquinho mais claramente isso, onde está o centro de massa do corpo. O centro de massa, só para lembrar, é um ponto de equilíbrio do objeto, do segmento corporal ou do corpo como um todo, e ao redor desse ponto a distribuição de massa é exatamente homogênea. Então, por isso que analisar a posição desse ponto faz com que nós consigamos entender o ponto do corpo em que se encontra o equilíbrio, né, o centro de massa. O posicionamento do centro de massa, ele depende sempre do objeto que está sendo analisado e também depende de como os segmentos corporais estão distribuídos no espaço. Por isso que, apesar do centro de massa em posição anatômica do nosso corpo ficar um pouquinho abaixo da cicatriz umbilical, quando a gente faz qualquer movimentação do corpo, distribui a massa de outra forma no espaço, esse ponto de massa ele vai se deslocar. E ele se desloca em acordo com a distribuição de massa que for usada. Então, para entender um pouquinho melhor isso, vamos olhar para essa figura. Perceba que, por exemplo, na raquete, o centro de massa ela está fora, inclusive, do objeto físico. Por quê? Porque existe pouca massa no aro e muita massa no cabo. Então, a tendência é que o centro de massa se desloque mais próximo do cabo da raquete, porque naquela região se concentra a maior quantidade de massa. A mesma coisa a gente pode perceber na pá de carpinagem. A parte de ferro ela tem mais massa na extremidade inferior da pá e, portanto, o centro de massa desse objeto, agora em cima mesmo do corpo do objeto, vai ficar deslocado mais próximo do ferro e mais distante da outra extremidade da pá, que seria o cabo de madeira. Quando a gente coloca esse conceito dentro de um movimento, é possível verificar algo similar ao dessa figura. Então, perceba que o ponto destacado em azul, ele representa o centro de massa após fazer o cálculo com o modelo de Ray. Perceba que a maior parte dos segmentos nessa posição em que a bailarina se encontra ou a ginasta se encontra, a maior parte dos segmentos está distribuída superior à linha da cintura pélvica, né? Está acima do quadril. Então, perceba que o centro de massa, representado pelo ponto azul, ele não ficou bem centralizado no tronco, ele está um pouco mais acima. Isso em função da forma como os segmentos do corpo estão distribuídos no espaço. É possível calcular esse ponto através do modelo de Ray. E esse cálculo vai ser discutido agora passo a passo. Então, o modelo de Ray ele definiu, a partir de análises em cadáveres, o centro de massa de cada segmento do corpo. Então, ele separou os segmentos corporais, como, por exemplo, ele seccionou o antebraço e separou ele da mão e do braço, colocou o antebraço suspenso por fio,
verificou em qual posição esse antebraço ficava exatamente reto quando suspenso por um fio e colocou a partir daí, calculou a partir daí a posição desse centro de massa em relação à epífise proximal do antebraço e à epífise distal do antebraço. E a partir de análises com vários cadáveres, ele criou essa tabela. Portanto, quando a gente tem um sujeito, uma foto de um sujeito numa determinada posição de um movimento, e imprimimos essa foto em papel milimetrado, como é o caso, nós podemos fazer o cálculo do centro de massa usando aquela tabelinha do Ray. Eu coloco, por exemplo, para definir o comprimento do antebraço, eu verifico aonde está a conexão entre punho e antebraço e a conexão entre antebraço e braço, marco um ponto. Utilizando uma régua, eu meço esse comprimento na própria figura, no papel, e a partir daí uso a porcentagem da tabela que se refere àquele ponto. Por exemplo, se eu for considerar o ponto mais próximo do cotovelo, eu uso a porcentagem que está na tabela definida como aquela que é próxima ao cotovelo. Faço o cálculo de quantos por cento o comprimento do antebraço do sujeito está em relação àquele ponto do cotovelo, pego a régua novamente, coloco o zero da régua nesse ponto do cotovelo e marco o resultado do cálculo na figura no meio do segmento. Então, eu localizo com isso o centro de massa de cada segmento. Tenho que repetir esse procedimento para o antebraço direito e esquerdo, para o braço direito e esquerdo, enfim, para todos os segmentos corporais, a fim de localizar o centro de massa de cada segmento. Esse centro de massa está representado na figura. São os pontos vermelhos marcados em cada segmento. Depois desse procedimento, é preciso preencher essa tabela, que também está relacionada com o conceito com o cálculo do posicionamento do centro de massa, né, com o modelo do Ray, desculpem. O que essa tabela traz de informação? O peso relativo, as colunas de peso relativo para cada segmento, elas já foram determinadas dentro do modelo de Ray. Então, esses valores não mudam nunca, independente da posição que o sujeito for analisar. O que vai mudar é a posição em X e a posição em Y. E isso será obtido através da análise daquela figura do centro de massa. Então, temos lá um ponto vermelhinho do antebraço que eu já achei. Temos o eixo Y e o eixo X. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar para aquele ponto vermelho do antebraço qual o valor em que ele está em Y, qual o valor em que ele está em X, e aí a gente vai preencher essa tabelinha com esses valores para cada segmento, novamente. No final, o torque em X, a coluna do torque em X, ela deve ser somada e vai dar um valor final representado aí na tabela como resultado do torque em X, que é de 4,9, e o mesmo vai ser feito na coluna torque em Y. Soma todos os valores, resultado do torque em Y, 7,9. Eu pego esse valor do resultado de torque em X e do resultado de torque em Y, coloco nos eixos, o ponto de cruzamento entre essas linhas vai definir o centro de massa daquela posição. Então, é assim que a gente utiliza o modelo de Ray. Bom, vamos pensar um pouquinho então sobre o assunto discutido. O técnico de ginástica artística quer analisar o equilíbrio das atletas em uma sequência executada sobre o aparelho trave. Para esse tipo de análise, ele recorrerá aos métodos de investigação da biomecânica. Os instrumentos de quais áreas devem ser usados? A.
dinamometria e eletromiografia. B, cinemetria e antropometria. C, antropometria e dinamometria. D, eletromiografia e cinemetria. E, dinamometria e cinemetria. Pense um pouquinho e daqui a pouco retornaremos com a resposta.